Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria poder estar com vocês. A última vez que estive, estava consultando aqui meu celular, foi logo na saída da pandemia, numa noite na Conferência Reformada. Poder estar novamente com vocês e poder compartilhar a Palavra de Deus é um grande privilégio. Meus parabéns e trago abraço do Conselho da Igreja de Vila Maria, pelo aniversário desta igreja, pelo desejo e trazer o nosso desejo que Deus continue a abençoar o Ministério do Reverendo Djavan, também André, completando aí na sua reta final de seminário, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês no ministério, no trabalho, na obra que vem do Senhor, e que essa igreja possa produzir muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 5 ao verso 10. Deuteronômio 4, dos versos 5 a 10. A parte do primeiro discurso de Moisés ao povo de Israel, ali nas campinas ao lado do Jordão, prestes a despedir-se do povo. Moisés escreveu e disse ao povo as seguintes palavras: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, permite que, depois de termos lido a Tua palavra, sejamos instruídos pelo Teu Espírito, ó Deus, para que ela nos conduza nos caminhos para os quais o Senhor tem chamado cada um de nós, em especial esta igreja. Dá-nos, ó Deus, a possibilidade de ver a glória da Tua obra em nós. Dá-nos, ó Deus, o desejo, Senhor, de poder fazer uso dela cada vez mais intenso, para que nos apeguemos a ela, ó Deus, de todo o nosso coração. E prepara-nos, ó Deus, então, para que por meio do Teu Espírito seja possível a nós atendermos aos mandamentos e às exigências que o Senhor faz e que o Senhor tem proposto para nós na tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por todas estas coisas e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A igreja é o lugar onde Deus dá testemunho da sua glória, onde Deus dá testemunho da sua honra, onde Deus dá testemunho da sua majestade. Fazer parte da igreja é ser um grupo de pessoas, um corpo de pessoas que está
manifestando no mundo a glória de Deus. Foi para isso que fomos chamados no Antigo e no Novo Testamento, para sermos testemunhas do Senhor, testemunhas daquilo que Ele disse, testemunhas daquilo que Ele fez, testemunhas daquilo que Ele ainda há de fazer. Somos proclamadores das virtudes, somos proclamadores dos poderes daquele que nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Ser parte da igreja de Deus é uma grande tarefa, uma grande responsabilidade que Deus tem colocado sobre os irmãos, mas é também um grande privilégio. É alguma coisa que deve fazer com que o nosso coração de fato exulte, o nosso coração de fato esteja radiante diante de Deus. E é por isso que todas as vezes que tenho a oportunidade de pregar no aniversário de uma igreja, eu tenho lembrado desta condição especial que temos. E somente se temos vivido de acordo com esta condição especial, é que nós temos motivos de celebrar. Não celebramos o fato de mais um ano ter se passado, 17 anos terem se passado. Esta coincidência cronológica não tem em si mesmo nada a oferecer para nós como motivo seguro de gratidão. Talvez estivéssemos numa ocasião como essa, enfrentando uma grande crise moral, ou uma grande crise financeira. Talvez estivéssemos nos afastando dos caminhos do Senhor, acolhendo falsos ensinos e falsas pregações. Talvez estivéssemos com a nossa vida comprometida com pecados, com erros, e o fato de chegar o dia do aniversário da igreja não significaria nada positivamente, nada positivo de modo espiritual. Quando nós nos reunimos diante de Deus, nós reunimos para reconhecer o que Ele tem feito em nós, e aquilo que Ele tem feito, tem sido feito para a sua glória. Se fosse esta a nossa condição, nós deveríamos, ao invés de estar celebrando, nós deveríamos estar agora de joelhos, suplicando a Deus que tivesse misericórdia de nós, que não retirasse deste lugar o seu candeeiro, e que permitisse que os nossos corações fossem transformados, para que possamos andar de acordo com a sua glória e os seus caminhos. Mas se estamos vivendo, se estamos experimentando neste lugar os benefícios e os privilégios do povo de Deus, se a sua experiência com esta igreja tem sido a de ver Deus trabalhando na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, então nós deveríamos celebrar não apenas uma vez por ano, não apenas um mês, quando chega a data do aniversário da igreja. Se temos visto as bênçãos de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, todo domingo, toda reunião é dia de alegria, de celebração, de glórias a Deus, de levantar louvores, de trazer ofertas. Quando nós entendemos o privilégio que é ser igreja de Cristo, o que é ser igreja de Deus, então nós sempre temos motivos de louvar, porque neste lugar Deus manifesta a beleza e a glória dos seus filhos. Há muitas maneiras como esta glória é manifesta, há muitas maneiras como nós experimentamos esse privilégio de ser povo de Deus, de ser igreja de Deus, mas eu quero chamar a atenção para esta pequena parte do discurso de Moisés para aquele povo que viveu durante 40 anos no deserto, esperando a oportunidade de entrar na terra prometida, na terra de Canaã. As pessoas, uma boa parte dessas pessoas tinha nascido ali no deserto durante aqueles 40 anos. Os mais velhos quando saíram do Egito, eram menores de 20 anos, eram ainda pessoas que não tinham alcançado a maturidade. Eles podiam se descrever como as crianças que estavam no Egito. Eles podiam se descrever como aqueles que passaram por experiências difíceis, experiências de lutas no deserto.
Podiam dizer: nós somos o povo que andou por meio de serpentes abrasadoras, o povo que comeu o maná. Eles podiam dizer: nós somos o povo que permaneceu fiel ao Senhor, ou que foi julgado por Deus durante os 40 anos. Mas em seus discursos, aquele povo é chamado como povo de Deus, como congregação dos filhos de Deus. E Moisés, então, nesse trecho, diz como isso aconteceu. Porque a palavra de Deus era o que caracterizava, era aquilo que marcava aquele povo. Assim, quando nós pensamos na igreja, nós podemos nos descrever pelo bairro, nós podemos descrever pelas famílias, nós podemos nos descrever pela história, nós podemos escrever pelas nossas características, mas são estes os privilégios que Moisés chama a nossa atenção, que principalmente nos qualificam como igreja do Senhor, como povo de Deus. E se eles estiverem presentes, e se esta a prática semanal do seu pastor, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, dos seminaristas, se essa é a prática, então nós temos por que celebrar, nós temos por que engrandecer o nome do Senhor. O primeiro e grande privilégio que você tem como igreja de Cristo é que aqui você aprende e pode praticar a palavra de Deus. Veja como Moisés inicia: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. O povo de Deus é o povo da palavra de Deus. Na qualidade da igreja, o nosso vínculo não é o bairro, não é a família, não é a amizade. Nós não somos uma sociedade civil que se organiza para cumprir propósitos que a gente achou melhor, que a gente entendeu ser importante, que alegravam ou que atraíam o nosso coração. Ainda que essas coisas possam de um jeito ou de outro estar presentes, e elas podem de alguma forma contribuir para a nossa reunião, nenhuma dessas coisas nos definem. Nós somos o povo que recebeu os estatutos e os juízos de Deus. O que deve nos fazer celebrar, o que deve nos fazer engrandecer, é que há alguém no nosso meio que está semanalmente, que está em todas as oportunidades nos ensinando os estatutos, os juízos, os testemunhos do Senhor. Se isso não está acontecendo, não tem um motivo de gratidão. Se não é a palavra de Deus que estamos aprendendo, se não é a palavra de Deus que estamos ouvindo, se não é a vontade de Deus que está sendo pregada, então não há uma igreja, então não há um povo de Deus. Se estamos ouvindo aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que traz coceira aos nossos ouvidos, se queremos ouvir apenas aquilo que faz bem ao nosso coração e à nossa alma, então não estamos recebendo o maior privilégio que temos, que é ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Lá em Romanos, Paulo está discutindo sobre a questão dos judeus e dos gentios diante de Deus. Ele vai chegar à conclusão de que ninguém tem vantagem, de que todos eles são debaixo da lei, são debaixo do pecado e carecem da glória de Deus. Mas em certo ponto, no capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo diz assim: qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí a gente diria: nenhuma. Não, Paulo disse: muita. Sobre muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Há muitas coisas que a gente pode falar sobre o povo de Israel no Antigo Testamento. Muitos desvios, tristezas, situações que desagradaram ao Senhor, mau testemunho de muitas formas. Paulo mostra todas estas coisas, mas ele diz: o judeu tem alguma coisa que ninguém mais tem. E isso faz dele alguém completamente diferente dos demais. Ele tem a palavra de Deus nas suas mãos. Esse é o seu privilégio. Foi isso que o Evangelho veio fazer: levar a palavra de Deus a todas as nações, levar a palavra de Deus a toda a criatura. Quando alguém veio até este bairro e resolveu então começar aqui um trabalho, o que ele tinha como principal intenção era fazer com que a Bíblia fosse conhecida das pessoas que aqui residem. E é este o privilégio que durante 17 anos Deus tem concedido a vocês.
Esta é a meta, este é o compromisso que vocês precisam ter enquanto Deus mantiver este trabalho, enquanto Deus não vier nos buscar. Queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ouvir a palavra do Senhor. É um privilégio precioso ter acesso à história da redenção, ouvir o que Jesus Cristo fez por nós, pelos nossos filhos, de geração em geração, as promessas do Senhor para as nossas famílias, ouvir os mandamentos do Senhor, aqueles que apontam os caminhos da justiça, da retidão, que nos impedem de fazer o que é mal, o que prejudica a nós mesmos e ao próximo, o que nos fazem ser bênção por onde passamos. Maravilhoso perceber que ainda uma forma de evangelização que temos nos dias de hoje é entregar uma Bíblia a alguém. É isso que faz a diferença na vida da pessoa. Um trecho da Bíblia, um Novo Testamento, uma Bíblia. Quando entregamos, nós estamos dizendo: aqui está a oportunidade de você se tornar um filho de Deus. Isso que a igreja faz por nós. Não é por acaso que somos tão frequentemente exortados a ler e estudar as Escrituras, porque se nós nos afastamos da palavra de Deus, nós deixamos de ser o seu povo. Se nós nos afastamos de ouvir o ensino do Senhor, logo nós nos perderemos nos nossos próprios maus caminhos, nos nossos próprios desvios. Mas não basta apenas ler e estudar. Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que constrói a sua casa sobre areia. Quando nós reconhecemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus semanalmente como igreja, nós devemos entender que este privilégio requer de nós uma resposta contínua, que é praticar aquilo que aprendemos. Não seremos uma igreja se estamos ouvindo a palavra de Deus e não estamos praticando. Não seremos uma igreja se recebemos a instrução dos mandamentos do Senhor, mas andamos diante dos nossos próprios caminhos. Mas aí nós temos um grande problema, porque os mandamentos do Senhor são perfeitos, os padrões do Senhor são elevadíssimos. Nós bem sabemos que a nossa condição, a nossa sinceridade, a nossa disposição, a nossa justiça, a nossa piedade, eles não chegam nem perto daquilo que Deus tem apresentado para nós como modo de viver. O Senhor tem dito coisas que devemos fazer como pais e nós reconhecemos que temos falhado. O Senhor tem dito que devemos fazer coisas como cônjuges no nosso casamento e nós reconhecemos que temos falhado. O Senhor tem nos dado desafios no nosso trabalho, na maneira como nós relacionamos com as outras pessoas e nós reconhecemos que temos falhado. Nós somos pecadores, cheios de imperfeições no corpo, na mente, no coração. Novamente em Romanos, agora no capítulo 7, Paulo diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. De que adiantaria saber tanto sobre a palavra de Deus, receber os estatutos da boca de Moisés, receber os estatutos da boca do pastor, receber a instrução através dos presbíteros? De que adianta ter todo este conhecimento se não temos em nós a disposição e a vontade para cumpri-la? Então nós percebemos um outro privilégio da igreja, porque Deus não apenas trouxe para nós e deu os seus padrões, mas o Senhor também tem capacitado a sua igreja para cumprir esses padrões através do Espírito Santo. A igreja é a reunião daqueles a quem Deus concedeu o seu Espírito, para que pudessem então viver de acordo com a lei e com a vontade do Senhor. Romanos 8,4, na sequência do texto, Paulo diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O povo de Deus, a igreja de Deus, não é um povo apenas que ouve a palavra de Deus. O povo de Deus, a igreja de Deus, é aquele povo que ouve a palavra de Deus e a pratica. É o povo que recebeu do Espírito as condições necessárias para fazer com que a sua mente, o seu coração, as suas ações estivessem sendo transformadas dia após dia, para que ele se tornasse cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. As nossas forças são limitadas, a nossa condição ela é contrária à lei de Deus, mas há em nós agora um novo princípio. Quando você recebeu o Evangelho da Graça, você recebeu o Espírito de Deus, que faz de você uma nova criatura e te capacita a andar de acordo com a vontade do Senhor. A igreja de Deus é esse povo extraordinário, porque conhece a vontade de Deus e tem a capacitação do Espírito para praticá-la. Deus efetua em nós o querer e o realizar. E ainda que eu saiba que isso não é mérito meu, eu tenho a alegria de me ver fazendo aquilo que agrada a Deus. Mais que isso, eu vejo os meus irmãos, eu vejo a igreja fazendo aquilo que agrada a Deus. Essa é a sua experiência? É por isso que você está aqui. Você, como membro desta igreja, tem percebido o que Deus tem feito, ensinando e transformando a vida sua, da sua família, dos seus irmãos, pela sua palavra. Se essa é a sua experiência, então nós temos sim motivos de celebração. Mais um ano Deus nos aperfeiçoou, mais um ano Deus nos fez glorificar o seu nome, mais um ano Deus nos usou para a sua glória. Mais um ano, Deus fez com que aquele mal que existia em nós fosse posto de lado e um bem que glorifica o Senhor e frutifica para a sua glória pudesse ser apresentado. Se não tem sido assim, aproveite o aniversário da igreja e peça: Senhor, eu quero ser alguém que conhece e pratica as tuas palavras. Eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um fariseu, eu não quero ser um tolo, eu quero ser povo do Senhor, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. O segundo privilégio que o texto apresenta para nós é que quando somos o povo de Deus, recebemos sabedoria e entendimento divinos diante dos povos. Veja o que Moisés diz: guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. O segundo privilégio que nós temos como igreja está associada à qualidade da palavra de Deus que recebemos. Essa que ouvimos e praticamos não apenas nos caracteriza como uma seita, como um culto, como um tipo de ideologia, mas quando nós seguimos a palavra de Deus, encontramos aquilo que é sabedoria e entendimento que não se encontra em nenhum outro lugar nesta terra. Sabedoria e entendimento que só pode vir de Deus. Nas Escrituras nós encontramos perfeição de sabedoria sobre como pensar, sobre como falar, sobre como agir. E quando nós a praticamos, quando somos igreja e colocamos em prática estas questões, não apenas nos beneficiamos pessoalmente, mas também mostramos aos outros e damos o nosso testemunho de que nós recebemos de Deus algo que outros jamais pensaram ou sonharam em possuir: instrução
para todas as circunstâncias da vida. Nossa época é marcada pelas consultorias, pelos especialistas, pelos comentaristas, pelos sábios, pelos gurus. Por toda parte nós estamos vendo gente trazendo instrução, trazendo notícias, trazendo fórmulas, trazendo propostas para como viver, como alcançar isto, aquilo ou aquilo outro. Existe uma sede de saber, existe uma sede de conhecer, existe uma sede de tentar tornar a nossa vida, a nossa condição de saúde, a nossa condição financeira, o nosso casamento, o nosso trabalho melhor. Estamos fazendo cursos, estamos fazendo testes, estamos lendo livros, estamos ouvindo mensagens para que a gente consiga entender alguma coisa e encontrar alguma direção para a nossa vida. Mas então Moisés disse: quando você ouvir os estatutos e cumprir, essa experiência que você tem tido diariamente, semanalmente nesta igreja, faz com que você tenha um entendimento, uma sabedoria que não se encontra em nenhum outro lugar. Moisés fala dos mandamentos como se fossem um tesouro, algo que nós devemos guardar com todo o cuidado, porque ele faz as pessoas perceberem o quanto Jesus nos ama e o quanto Ele quer o nosso bem. O salmista diz: eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na sua palavra. Então não trata apenas de ter um tipo de marca ou um tipo de prática comum, mas o que estamos aprendendo semanalmente na igreja é aquilo que vai trazer melhores condições para que nós possamos dirigir a nossa própria vida. É a melhor forma de conduzir a minha casa, é a melhor forma de lidar com as tristezas do meu coração, é a melhor forma de lidar com aquilo que a minha alma necessita. Aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer é o modo sábio, é o modo prudente de lidar com tudo aquilo que me aflige, com tudo aquilo que eu preciso oferecer. Quando nós olhamos à nossa volta, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos tantas pessoas que, não fosse o Evangelho, estariam com o seu corpo, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, enfim, com toda a sua vida destruída. É o Evangelho que tem preservado as nossas famílias, é o Evangelho que tem nos conduzido na nossa vida profissional, é o Evangelho que nos fortalece quando enfrentamos as crises, é Ele quem nos reconcilia com Deus quando pecamos. Não é raro ver que alguém que se afasta dos mandamentos de Deus sofre ruína e destruição. Sua família se degrada, seu corpo se degrada, sua figura, sua face se degrada. Todas essas coisas são evidências de que na igreja nós temos caminhos planos. Na igreja nós preservamos a nossa alma. A igreja nos concede, por meio desse compromisso de nos ensinar a palavra de Deus, os recursos que continuam, que são vida, que são disposição, que são saúde para os nossos ossos, que são alegria para o nosso coração. Há tanta gente infeliz, há tanta gente insatisfeita, há tanta gente perdida neste mundo. As pessoas precisam das drogas, as pessoas precisam das bebidas, as pessoas precisam dos prazeres para ter alguma alegria. Mas você descobriu a fonte da alegria, você descobriu aquilo que de fato preenche o coração, você descobriu aquilo que de fato traz paz e tranquilidade, que pode te abençoar para você dormir tranquilo. Ouça a palavra, cumpra os mandamentos, e aí você poderá ver o quanto Deus está abençoando de você. Quem tem este privilégio? Quando você está em aflição, você pode pedir: que outro povo tem deuses tão chegados como o nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos? Você não conhece ninguém que possa dizer
eu tenho um Deus que está ao meu lado na minha tribulação, que é socorro presente em toda a angústia. Quem pode dizer, eu tenho um Deus que ouve a minha oração, que endireita o meu caminho, que vai à minha frente, preparando o meu futuro? Quem pode dizer, ainda que o meu corpo se corrompa, o meu espírito, o meu homem interior se fortalece? Porque as tribulações do tempo presente não podem se comparar com as glórias que estão por vir. Ser igreja, ser povo de Deus, é poder experimentar esta graça, é poder experimentar esse privilégio. Pergunte ao seu colega de trabalho, pergunte ao seu parente que ainda não conhece a Cristo, pergunte qual é a sua esperança, pergunte o que você almeja, né? De quem você espera que venha as coisas do seu futuro, como você lida com as suas crises, quando as suas forças faltam, onde você encontra direção? Quando você está em dúvida, quem é que lhe traz orientação e sabedoria? Essa tem sido a sua experiência na igreja? Deus tem mostrado para você caminhos, Deus tem oferecido para você entendimento, Deus tem oferecido para você compreensão, Deus tem ajudado você a lidar com as suas crises. O fato de você se tornar membro da igreja tem ajudado você a lidar com as demandas do seu trabalho, da sua família, porque isso é ser povo de Deus. Se não tem sido assim, se você apenas vem e volta e nada tem acontecido, nada tem mudado, então nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, não é assim que o Senhor trata o seu povo. Mas se você reconhece que Deus tem te dado entendimento e sabedoria, ouvido as suas orações, fortalecido os seus passos, feito com que as suas mãos se fortaleçam dia após dia por meio da sua palavra, então nós temos que celebrar, porque isso acontece todos os dias, isso acontece todas as semanas, isso acontece todas as vezes que a palavra de Deus é aberta diante de nós. Quando nós o invocamos e pedimos a Ele em oração, nós experimentamos esta preciosidade que é a sabedoria da sua palavra. Louve a Deus e glorifica a Deus pela sua igreja, se você aqui tem recebido instrução para a sua vida. Por fim, o terceiro privilégio que Moisés aponta aqui é que na igreja nós somos continuamente lembrados daquilo que Deus fez por nós. A igreja é este lugar onde nós somos estimulados a sempre rememorar, a sempre confessar, a sempre declarar quem é Deus e o que Ele fez por nós. Veja, a partir do verso 9, Moisés diz: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Nós temos a tendência de esquecer a Deus e a sua palavra. Por isso que alguém que se afasta, que começa a não participar dos cultos, que começa a não ouvir a pregação, é alguém que aos poucos vai se esfriando na fé. Essa é a nossa tendência. Mesmo nós que de um domingo para o outro ficamos ausentes do culto, nós percebemos que uma coisa é muito diferente o tempo que estamos aqui, e quando estamos durante a semana, parece que a nossa vida cristã ela é mais dificultosa, ela é um desafio maior. A gente às vezes até perde este brilho de ser alguém que está vivendo debaixo da graça e do favor de Deus, porque esta é a nossa tendência. Nós olhamos para o nosso redor, olhamos para aquilo que está acontecendo naquele momento, e deixamos de olhar para Deus e de ver tudo o que Ele já fez em nossa vida, e tudo o que Ele ainda promete fazer.
Estamos preocupados com o aqui e agora e perdemos a noção de que o Senhor tem estado ao nosso lado durante toda esta caminhada. E o Senhor não nos abandonará. Embora a gente no presente momento não consiga discernir ou vê-lo, embora a gente não esteja propriamente observando como Ele está nos sustentando naquele momento, o fato é que Ele sempre está ali e sempre está presente. Nós esquecemos que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que Ele mostrou o seu amor profundo para nós e que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, e Ele no céu prepara uma habitação eterna para nós diante de Deus. Muitos até se esquecem de Deus e vivem como se Ele não existisse. Mas apesar de toda essa tendência de esquecer, toda essa tendência de não levar em conta a obra passada, presente e futura da graça de Deus em nosso favor, Deus nos dá a igreja para que nós nos reunamos semanalmente e sejamos lembrados das maravilhas de Deus em nosso favor, do cuidado diário que Ele nos dispensa. Na igreja, então, nós cantamos sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Na igreja, nós lemos a respeito de como Deus está presente, nos guardando das nossas tribulações. Na igreja, nós somos lembrados que o Senhor nos sustenta e nos dá o pão de cada dia. Na igreja, nós somos lembrados de que a obra do Senhor, ela deve ser feita e nós devemos nos comprometer com ela, com as nossas orações, com o nosso trabalho, com os nossos dízimos e as ofertas. Enquanto nós estamos no dia a dia, na correria, é muito comum esquecermos destas coisas, mas quando vimos a igreja, nós somos lembrados de todas elas, e nós conhecemos as virtudes de Deus, os seus atributos, nós conhecemos as suas obras e o seu poder, nós nos impressionamos com o acesso que temos diante dele em oração. É na igreja que os nossos filhos e netos são ensinados a saber quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Muitas vezes os nossos pais não temos contado isso aos nossos filhos, deveríamos estar conversando com eles sobre as maravilhas de Deus, sobre o cuidado do Senhor, sobre a beleza de Cristo, sobre seu amor por nós. Mas nós temos na igreja este lugar que não nos deixa esquecer, deste lugar que nos ajuda a formar nos nossos filhos, nos nossos netos, nas nossas gerações, aquilo que Deus em Jesus Cristo fez para nos salvar. Esta igreja é o lugar onde você pode trazer os seus amigos para que eles conheçam o Evangelho. Você que está compartilhando o Evangelho com alguém, você que quer que alguém da sua família também conheça o Senhor Jesus, você pode trazê-lo a este lugar, porque aqui ele vai aprender como cumprir os mandamentos do Senhor, como receber a graça salvadora de Jesus Cristo. Isto é um grande privilégio. Nós não apenas nos beneficiamos, mas nós vemos que na igreja nós somos transformados em servos tementes de Deus. É um lugar de mudança, é um lugar de transformação, é um lugar de contrição, é um lugar de assumir compromissos com Cristo, é um lugar de entregar a nossa vida a Jesus. Nós podemos fazer isso em qualquer parte, é verdade. Nós poderíamos estar fazendo isso em qualquer lugar, mas nós temos a tendência de esquecer. Nós temos a tendência de não viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos a tendência de olhar apenas para as coisas deste mundo e não voltar os nossos olhos à palavra, erguer os nossos olhos ao céu e ver quem criou todas estas coisas. Asaf via a prosperidade dos ímpios e quase os seus pés se resvalaram. Mas Deus não deixou Asaf perdido na sua confusão espiritual. Quando ele entrou na casa do Senhor, ele atinou, ele percebeu o fim dos homens ímpios.
Deus está falando com você e quer te instruir em toda parte. Quem dera pudéssemos estar ouvindo a palavra do Senhor todos os dias e crescendo espiritualmente todos os dias. Vamos pedir a Deus que nos dê esta graça. Mas hoje eu quero louvar a Deus, porque Deus semanalmente lembra você, neste lugar, de quem Ele é, o que Ele fez pela sua salvação e qual o destino daqueles que abandonam o Senhor. A igreja é este lugar onde nós somos preparados, onde nós somos equipados, onde nós somos reunidos para conhecer Deus e a sua vontade. Essa é a sua experiência. Quando você está meio fraco na fé, você vem, participa do culto e sai revigorado. Quando você tem abrigado algum pecado, tem abrigado alguma prática que o Senhor tem desaprovado, você ouve aqui aquilo que deve ser feito para que você abandone aquele modo de agir e passe a viver para glorificar a Deus. Você tem recebido novas práticas, orientações sobre como servir a Deus na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, no seu casamento. Você tem recebido instruções de como servir a Deus neste lugar. Nenhum outro lugar tem este privilégio. Nenhum outro povo tem esta palavra. Somente os crentes em Cristo Jesus podem ser chamados filhos de Deus. Então, se é assim, agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça pelo privilégio de poder participar dela. Agradeça a Deus pela palavra que tem sido pregada semanalmente, pela comunhão que você tem com os irmãos, pela bênção que essas pessoas têm sido na sua vida, como eles te ajudam e como você tem prazer de estar no meio deles. E se isso é verdade, não deixe de participar das suas reuniões. Esteja aqui sempre presente, sempre que você puder, e mostre essa diferença. Utilize desse recurso, desse instrumento que Deus tem para fortalecer e edificar a sua vida. Ouça atentamente os ensinos. Saiba que é Deus quem está falando, não é o presbítero, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã. Quem está falando e quem está te ensinando é o Senhor. E peça a Deus, todas as vezes, peça a Deus as forças espirituais para que você coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Porque estas coisas te fazem povo de Deus. Porque estas coisas mostram que você é gente sábia e inteligente, que este grande povo é um povo diferente de todos os outros, porque Deus está junto dele todas as vezes que eles invocam. Porque este povo está sendo constantemente lembrado de quem eles são, para que eles vivem e o que está sendo preparado para eles na glória eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta amada igreja. Amém.